prezados amigos, irmãos, internautas, eu quero neste momento cumprimentar a todos, desejando-lhes a bênção e a graça do nosso Deus e também o amparo de Jesus, da Mãe Virgem Maria, do profeta Santo Irmão Aldo e da nossa santa e querida Vó Rosa. Prezados amigos, irmãos, estamos aí iniciando mais um ano, estamos aí nos primeiros dias deste novo ano de 2021, portanto quero também desde já desejar a todos muita saúde, muita paz, muito sucesso neste novo ano que nós estamos iniciando. Prezados e amados ouvintes, irmãos, amigos, internautas, eu quero, neste momento de reflexão e fé, meditar com os irmãos em alguns pontos importantes da nossa vida. Eu quero iniciar esta nossa meditação, esta nossa reflexão, fazendo uma pergunta a cada um do senhor, da senhora, e você jovem, principalmente agora, como eu acabei de dizer, neste ano que estamos iniciando. Então, a minha pergunta é a seguinte: você, o senhor, a senhora, já traçaram uma meta para este novo ano? Seja ela no sentido material, espiritual, ou seja ela aí no seu trabalho, às vezes os jovens nos seus estudos, já traçaram uma meta para este ano? Pois bem, prezados irmãos, eu sempre digo, quando nós iniciamos um novo ano, que é um momento muito oportuno para nós analisarmos a nossa vida, não só a nossa vida material, como eu acabei de dizer. Às vezes a pessoa está no emprego, às vezes tem um trabalho, às vezes quer melhorar, às vezes quer ter um ganho melhor. Jovem, às vezes estuda e quer, às vezes, ingressar numa faculdade para fazer um curso, às vezes no nível superior. Na igreja, quantas pessoas, quando inicia um novo ano, fazem então, traçam suas metas, prometem a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo: este ano eu quero servir melhor a minha igreja, servir melhor a Santa Vó Rosa, servir melhor o Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, tudo isto nós temos oportunidade de fazermos, sempre quando iniciamos um novo ano. Porém, eu sempre digo também que não basta somente traçarmos metas, não basta somente nós prometermos a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, mais empenho de nossa parte no trabalho da igreja, no trabalho de evangelização, às vezes no trabalho do coral, da música, de servir a igreja como obreiro, como diácono, diaconisa, ou os membros frequentarem as reuniões. Às vezes existem aqueles que atravessam todo o ano e pouco vão à igreja, poucos frequentam as reuniões. E quando inicia um novo ano, então traçam as suas metas, fazem os seus planos. Este ano eu quero frequentar mais a igreja, e até mesmo no sentido financeiro. Às vezes pensa consigo: este ano eu quero ajudar mais a minha igreja no sentido financeiro. Irmãos, tudo isso é muito útil e é necessário na nossa vida. Porém, lhes digo o seguinte, eu sempre digo isto para os irmãos quando iniciamos um novo ano: não basta somente traçarmos esses planos, não basta somente traçarmos estas metas e esperarmos que a passagem de um ano para o outro, o simples findar de um calendário e o iniciar de um outro aconteça na nossa vida como um passe de mágica. Então, a partir do início daquele ano, tudo isto que nós prometemos, tudo aquilo que nós idealizamos irá então acontecer, irá concretizar na nossa vida. Irmãos, isto não acontece. Eu sempre digo que nós, para mudarmos, nós precisamos nos esforçarmos.
Então precisamos fazer a nossa parte. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles nos ajudam, porém nós precisamos fazer a nossa parte. Então, irmãos, nós, para mudarmos a nossa vida, para mudarmos o rumo da nossa história, a cada ano que nós iniciamos, nós primeiramente precisamos mudar de atitudes, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de proceder, às vezes na nossa maneira de pensar. Então tudo isso, irmãos, são pontos que nós precisamos analisar, isto é, se nós quisermos então mudar a nossa vida, como eu disse, mudar o rumo da nossa história. Então nós precisamos buscar esta mudança, essa transformação na nossa vida. Os irmãos entenderam? Eu posso citar um exemplo. Às vezes é um irmão ou uma irmã, corista, às vezes um músico, que às vezes ele tem aquela vontade de tocar um instrumento, um violão, por exemplo. Irmãos, então ele inicia um novo ano, ele pensa consigo, este ano eu vou realizar, eu vou concretizar o meu sonho. Então pede a Santa Avó Rosa, pede ao Santo Irmão Aldo, me ajude, Santa Avó, me ajude, Santo Irmão Aldo. Eu quero servir melhor a igreja, eu quero servir melhor no trabalho do coral, eu quero aprender a executar esse instrumento. Mas esta pessoa, às vezes, pega aquele instrumento, coloca lá no canto da sua casa e esquece. Então, passa os dias, passa os meses e quando ele menos espera, findou aquele ano e ele ficou na mesma, não saiu do lugar quanto aquele seu projeto, quanto aquele seu plano. Então observe, irmãos, que isso é um exemplo que eu estou dando. Então observe que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles têm poder de nos ajudar um jovem, uma pessoa que queira e tenha vontade de executar um instrumento para servir melhor a igreja. Porém, eles esperam que nós façamos a nossa parte. Então precisamos irmos à luta. Então aqueles que têm vontade têm que pegar aquele instrumento, estudar, se sacrificar para então aprender. Irmãos, e isso se dá de uma forma também na nossa vida espiritual. Então, se nós queremos ser pessoas melhores, se queremos deixar de algo na nossa vida que atrapalha a nossa consagração, a nossa santificação ou a nossa aproximação com Deus, então nós precisamos ir em busca. Precisamos investir sério para deixarmos aquilo que não faz bem para a nossa vida. Então precisamos lutar contra nós mesmos para deixarmos dos maus costumes, às vezes de hábitos que não são bons, que atrapalham a nossa boa convivência, às vezes no nosso lar, às vezes na igreja, na escola ou no nosso trabalho. Então nós precisamos sermos persistentes naquilo que nós traçarmos para o novo ano, porque ao contrário, irmãos, nós não chegaremos a lugar nenhum, não é isso? Então existe um ditado: se uma pessoa quer sair de um lugar e quer chegar num lugar diferente, ele precisa também fazer um caminho diferente, porque se ele fizer o mesmo trajeto, ele irá chegar sempre no mesmo lugar. Então a pessoa, para chegar de um ponto a outro diferente, ele precisa também fazer um trajeto diferente. Então assim é na nossa vida espiritual. Então, se nós iniciamos um novo ano como uma pessoa e queremos findar aquele ano como uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa mais serviçal à igreja, como uma pessoa mais, vamos dizer assim, convivente com o nosso próximo, com o nosso semelhante, então nós precisamos também mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Então os irmãos entenderam? Então, irmãos, aí como eu disse, nesses primeiros dias do ano, vamos traçar as nossas metas, vamos fazer os nossos planos e vamos ir em busca. Vamos ir em busca, irmãos, da realização daquilo que nós idealizamos, daquilo que nós às vezes prometemos à Santa Avó Rosa, prometemos ao nosso Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, façam aí, aqueles que ainda não fizeram,
refaçam aí as suas metas, prometam aquilo que é cabível à sua pessoa de cumprir, porque às vezes tem pessoas que prometem coisas que não conseguem cumprir, e aí fica em falta. Então, prezados irmãos, ainda é tempo, estamos aí ainda iniciando este novo ano, estamos aí nos primeiros dias, então faça aí as suas metas, trace os seus planos, como eu disse, seja no sentido material, no seu trabalho, seja no estudo, ou seja no sentido espiritual, de deixar certos sentimentos, certas coisas que não são bons, ou até mesmo no trabalho da igreja, em bem servir a igreja, no seu ministério, ou também no frequentar as nossas reuniões. Para aqueles que não têm um ministério na igreja e que são frequentadores, então a sua frequência também, é claro, é muito importante, muito alegra a Santa Vó Rosa e anima a nossa igreja, as nossas reuniões. Então isso também é bem-vindo, esta meta, esse projeto, este plano de frequentarmos mais as nossas reuniões. Então, prezados irmãos, eu deixo aí este lembrete. Eu vou dizer, irmãos, um lembrete, porque eu creio que o povo apostólico é um povo muito sábio e já tem esta sabedoria, já tem esse entendimento, mas muitas vezes com o lidar cotidiano, com seus afazeres, com as suas obrigações, a pessoa vai se esquecendo destes pormenores. Então eu deixo aí esse lembrete e que cada um refaça então as suas metas e invista sério, com coragem, para então poder cumprir e no final deste ano de 2021 possam então cantar, juntamente com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, possam então cantar vitórias por terem alcançado os objetivos aí que prometeram, ou os objetivos que buscaram cumprir na sua jornada aqui na face da terra. Eu deixo aí esta minha recomendação e também deixo aí um grande abraço a todos os nossos prezados irmãos, ouvintes, internautas, e que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo lhes abençoe grandemente, para que possam ter sabedoria, coragem, entendimento e também forças para cumprir então com seus planos, com as suas metas, com aquilo que almejaram neste novo ano. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua agradável companhia.